Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre porcentagem, nós estamos aqui ó, na página 40, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos trabalhar, mais uma vez, porcentagem, utilizando cálculo mental, tá bom? Aqui na página 40, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui alguns exercícios que vão nos ajudar a entender como que a gente vai chegar no resultado, né, de uma maneira mental, tá certo? Então, a gente vai poder fazer o seguinte, a gente vai poder relembrar, né, o conceito de porcentagem, né, a partir do quê? A partir de 10%, certo? Bom, aqui eu tenho para vocês aqui um bloco de notas, né, onde a gente vai fazer o cálculo de duas formas, tá? A gente vai utilizar aquela maneira que a gente falou para vocês, né? Na primeira a gente vai fazer por cortar o zero, né? E a segunda vez a gente vai fazer utilizando aí as frações, tá bom? Então, primeiro, deixa eu aumentar aqui a letra para ficar um pouco melhor para a gente poder ver. E aqui, como vocês estão vendo, ó, tá pedindo para a gente calcular 10% de 300 alunos, né? Primeira coisa que eu faço, se eu quiser fazer do jeito mais simples, né? Eu tenho aqui, ó, 300 alunos, tá? Ó, 300 alunos. Toda vez que eu tiver que fazer esse cálculo utilizando 10%, né? Eu preciso só pensar no seguinte, eu preciso só pensar em cortar esse número aqui, tá? Por exemplo, eu tenho o 300, né? Vou até colocar esse 300 maiorzão aqui para vocês poderem ver melhor, ó. Quando eu precisar calcular um número que ele tenha só 10%, e eu vou dizer mais uma vez para vocês, vai funcionar sempre quando for 10%, tá? O que eu faço? Se eu tenho 300, né? E aqui não estamos falando de dinheiro, mas nós estamos falando de alunos, eu só vou cortar o último zero. Acabou. Já tá pronto. Eu já sei quanto que é 10% de 300. Quanto que é 10% de 300, gente? 30. Tá vendo, ó? Eu só vou cortar o zero. Quando for dinheiro, a gente movimenta a vírgula. Lembra disso? Ó, digamos que eu estivesse falando de 300 reais. Se eu estiver falando de números decimais, onde eu vou precisar utilizar a vírgula, eu vou simplesmente cortar o último zero e transpor a vírgula, né, para cá, para a esquerda, ou seja, mudar a vírgula. Então, se eu tivesse 300 reais, 10% seria 30 reais. Mas como nós estamos falando de pessoas, né, então simplesmente pessoas ou coisas, a gente não tem um número decimal, a gente tem um número inteiro. Então, eu só corto o último número e ó, já era, acabou-se. Então, aqui, se você for observar, ó, você tem que calcular 10% de 300 alunos. Então, pela conta mais simples, a gente já sabe que deu 30. Você pode utilizar essa maneira aqui também, ó. 300 dividido por 10, né? Não tem problema. Ou então, se você já tivesse habituado, né? Você pode fazer também a fórmula como a gente faz utilizando as frações, né? Então, eu vou utilizar aqui, ó, vou colocar aqui uma fração, né? Pra gente poder fazer aqui. Cadê minha equação? Coloque aqui. Nossa, aqui. Pronto. Sempre que a gente for fazer frações, é importante a gente lembrar o seguinte, que o número que vai ficar embaixo sempre vai ser o 100 e o número que vai ficar em cima sempre vai ser a quantidade da porcentagem que a gente quer descobrir. Então, aqui no meu caso, eu quero descobrir quanto que é 10% do meu todo, né? O meu todo é 300. Então, eu quero saber quanto que é 10 centésimos de 300, ok? É isso que eu quero descobrir. Para eu descobrir quanto que é 10% de 300, é muito simples. Também a gente pode fazer por esse jeito aqui, que também é bem fácil de fazer. Eu vou pegar esse número aqui, que é o meu todo, vou dividir pelo denominador, que é o número que fica embaixo, e vou multiplicar pelo número que está em cima. Então, se eu pegar 300
e dividir por 100, eu já sei que é 3, né? Por quê? Porque 3 vezes o 100 é 300. E 3 vezes 10 vai ser igual a 30, certo? Então, a gente também tem essa possibilidade de dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador, vai dar o mesmo resultado. Então, aqui, ó, nós já sabemos que a gente também pode dividir por 10. 300 dividido por 10, já que são 10%, eu posso também encontrar aqui 30 alunos. Agora, aqui fica bem mais simples para você calcular, ó. Se eu sei que aqui, né, eu tenho 10% e que aqui é 5%, aqui eu sei que é a metade de 10. Então, se aqui eu tenho 300, aqui eu também tenho 300, esse valor vai ser a metade. Ah, tia, mas aqui você está falando que são alunos, né? Aqui são números inteiros e aqui são números decimais. Aqui é dinheiro. Mas aí não tem problema, a gente pode colocar a vírgula, né? Como a gente fez aqui, ó. A gente fez aqui dessa mesma forma, ó. Se aqui eu tenho 300 reais, né? O que eu tenho que fazer? Eu corto o último zero e eu mudo a vírgula de lugar. Então, eu tenho 30 reais, né? Se eu quiser descobrir quanto que é 5%, né, de 300, a metade de 10, qual que é a metade de 30? 15. Então, eu já sei que 10% de 300 vai ser 30 reais e que 5% de 300 reais vai ser 15 reais, certo? Então, é só você calcular mentalmente. Se aqui é a metade de 10%, aqui também vai ter que ser a metade do valor que eu encontrei. Então, aqui vai ser 15 reais, certo? Por que que você pode fazer utilizando o critério de metade? Porque você vai lembrar que 5 é a metade de 10. Então, portanto, eu vou pegar 30 e vou dividir por 2. Né? Uma vez que eu encontrei esse valor aqui, quando é reais também não tem diferença. Tá bom? Agora a gente vai fazer a letra C e a letra D. Alguém já fez esses exercícios aqui? Não? Estamos fazendo todos juntos? É isso? Sim. Pronto. Então, se você já fez, é só corrigir, tá? Se você ainda não fez, você tá fazendo comigo, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte agora, ó. A gente vai vir pra cá. Aqui o nosso desafio é 50% de 1.200 brigadeiros. Então, eu vou trocar isso aqui, vou colocar 1.200 brigadeiros. E eu tenho que descobrir aqui 50% desse valor. Eu já vou montar aqui também, ó, meu cálculo pra gente poder fazer aqui junto com a fração, né? Fraçãozinha. E aqui vai ser 50. Né? Esse aqui não pode mais. Pronto. Eu tô mandando aqui os mini vídeos aqui no grupo, tá? Estou gravando já agora o segundo vídeo, pra gente poder fazer essas atividades todo mundo junto, com quem tá aqui, com quem tá lá no grupo, tá bom? Então, nesse momento aqui, eu tenho 1.200 brigadeiros. Eu preciso descobrir quanto que é 50%, né? Ou seja, eu tenho que descobrir quanto que é a metade, porque você precisa armazenar essa ideia, tá? Você tem que relacionar que 50% é a metade de 100 e que 100% sempre será o meu todo, tá? Por isso que a gente coloca o número 100 aqui, ó, no denominador da fração, tá? Porque 100% sempre será o total. Então, eu tenho que descobrir quanto que é 50% de 1.200. Se eu pego mentalmente e eu faço esse cálculo, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, talvez eu consiga, assim, com um pouquinho de esforço. Mas se eu pegar a calculadora, também dá certo. Quer ver, ó? Eu vou ligar aqui minha calculadora para a gente poder fazer esse exercício todos juntos. Vamos ver se agora liga, né? Porque a minha calculadora não quer ligar hoje, ó. Ih, hoje ela não quer ligar. Ligue. Aí, pronto. Mostrar para vocês que a gente também pode utilizar o recurso da calculadora para auxiliar aqui no cálculo da porcentagem. Então, eu tenho 1.200. Eu tenho que dividir por 100. Então, eu vou pegar aqui a calculadora, vou digitar, ó, 1.200 e eu vou dividir por 100.
Alguém sabe quanto que dá de cabeça? Quanto que você acha que dá 1.200 dividido por 100? Pera. Calma. Ó, pensa assim, ó. Eu tenho 2 zeros aqui, ó. Eu tenho 2 zeros aqui no 100 e tenho 2 zeros aqui no 1.200. Manda eles embora, quanto que fica? 12. Isso, muito bem, tá vendo? De cabeça a gente consegue calcular. Então, ó, dá 12, certo? Então, ó, eu peguei esse valor aqui do 1.200, dividi pelo número que está embaixo, que é o denominador, deu 12. Agora eu vou multiplicar pelo número que está em cima, que é o numerador, que é o 50. Então, 12 vezes o 50, que é 12 vezes o 50, é igual a 600. Então, o meu resultado é 600, certo? Bom, quando você encontrou aqui o resultado dos 1.200 dividido por 100, você já encontrou aqui o número 12, né? Se você for pensar que a metade de 12 é 6, era só você colocar esses dois últimos zeros aqui e daria certo também. Então, ó, 1.200, para eu calcular de cabeça, é só eu pensar na metade desse número, né? Então, o que que eu faço? O zero, eu mando eles irem no banheiro. Lembra aquela estratégia que a gente faz? Vai no banheiro, volta já, né? Aí eu tenho 12. Qual que é a metade de 12? A metade de 12 é 6, não é isso? A metade de 12, ela vai ser 6. Agora que eu já sei que a metade de 12 é 6, os dois zeros voltam, né? E aí eu tenho o resultado, tá? Isso aqui a gente calcula mentalmente, tá? Então, você pode dividir por 2 também, uma vez que você sabe que 50% é a metade. E tudo que é dividido pela metade fica com duas partes. Também é uma maneira simples de você fazer o cálculo, tá bom? Agora, a gente tem que calcular 25% de 1.200 carrinhos, tá? 1.200 é a mesma coisa que 1.200 brigadeiros, 1.200 carrinhos, é o mesmo valor. Como agora eu sei que 25 é a metade de 50, isso eu tenho que ter bem guardado na minha cabeça, tá? 25 é a metade de 50. Eu tenho que descobrir agora qual é a metade desse valor aqui, né? Porque eu já sei que 50% de 1.200 é 600. Aqui eu quero descobrir quanto que é a metade desse valor, né? Eu encontrei aqui 600. Alguém sabe me dizer qual que é a metade de 600? 300. Isso, muito bem. Então você acaba descobrindo mentalmente que 25 é a metade de 50 e que 50 é a metade de 100. Então aqui a gente já encontrou esse outro resultado. Agora, esse aqui é 75% de 1.200, né? Aqui não é difícil, tá? Se você já sabe que 25 é a metade de 50 e que para eu chegar no 75 eu preciso de 3 vezes o número 25, então aqui você tem que fazer 3 vezes esse valor, tá? Porque 25 mais 25 é 50. 50 mais 25, 75. Então, 25 vezes 3 é igual a 75. Então, significa dizer que 300 vezes 3, eu encontro o meu resultado. Quanto que é 300 vezes 3? Bom, vamos aqui então, ó. A gente vai utilizar duas maneiras. Ó, eu quero saber agora quanto que é 75% de 1.200, tá? A gente pode descobrir aqui de duas maneiras diferentes. Se eu pegar o 1.200 e dividir por 100, eu já sei que dá 12. O que eu vou calcular agora, quanto que é 12 vezes 75. Eu vou colocar 12 vezes 75. Ó, 900. Então, eu descobri que é 900. Por quê, gente? Porque se eu pegar aqui, ó, o resultado, eu já sei que 1.200, olha aqui minha calculadora, ó, 1.200 dividido por 2, que é o meu 50%, ele vai dar 600. E se eu dividir esses 600 por 2, eu vou encontrar os 25% que eu preciso e vai dar 300.
Como 75 são 3 vezes 25, então eu vou fazer 300 vezes 3. 300 vezes 3 é igual a 900, certo? Então, você pode fazer esse cálculo mental dessa forma também, ó. Você pode colocar 600 mais 300, que na verdade é 300 vezes 3 também, não tem problema. É esse aqui, ó, o 50%, mais esse aqui, que é o 25%. Quanto que é 50 mais 25? 75. Quanto que é 600 mais 300? 900. Então, existem várias formas da gente encontrar o mesmo resultado para os cálculos mentais. Tudo bem até aqui? Alguém tem dúvida? Todo mundo compreendeu? Se ninguém falar nada, eu vou entender que todo mundo está entendendo. Tá todo mundo entendendo ou, não, ou alguém não entendeu? Diga. Diga. Se é 5% e 50%, porque está dividido por 2. Porque 50% é a metade de 100. E 25% é a metade de 50. Quando a gente divide pela metade, a gente não divide em duas partes? Então, por isso que está dividindo por 2. Aqui é 50%. 50% é a metade de 100. Então, eu peguei 1.200 e dividi por 2. E aí eu encontrei o resultado. Aqui, 25% é a metade de 50. Então, eu peguei esse resultado aqui, ó, e dividi por 2. Aí eu tive o resultado, né? Toda vez que você pegar um resultado que ele é a metade, você vai dividir por 2. Se eu tivesse uma pizza, eu comprei essa pizza para mim e para você. E aí eu vou dividir metade e metade, né? Quantos pedaços eu vou cortar essa pizza? Se eu for dividir, então, se eu for dividir entre eu e você, nós vamos cortar essa pizza em 2 pedaços. Então aqui a gente tem a divisão por 2, certo? Você ainda tem dúvida? Deu para entender? Sempre você fica pensando no numeral 100, tá? Quando a gente está falando de porcentagem, sempre você tem que ficar atento ao numeral 100, certo? Se você tem o 100 como referência e aqui isso aqui é um 50, 50 é a metade de 100. Toda vez que você for fazer cálculo por metade, metade é dividido por 2. Aqui você tem o cálculo com 25%, né? Toda vez que você for fazer o cálculo por 25%, você vai ter que ter em mente quantas partes você tem que dividir o 100 para chegar aqui. Então, 100 dividido por 25 dá 4. Então, seria como se eu dividisse, por exemplo, 1.200 por 4 também. Tem várias maneiras. Mas uma delas eu vou mostrar para vocês agora também utilizando recursos de desenho. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer a pintura desse quadro. Isso aqui não tem para onde vocês correrem. Tem que lembrar, tem que guardar na mente, tá? Ó, eu tenho aqui um círculo, certo? Esse círculo aqui, ele compreende o meu todo. Isso aqui a gente viu em frações, certo? Esse círculo aqui, ele compreende o meu total, o meu todo. Só que, como vocês podem perceber aqui, eu dividi ele em 4 pedaços. E dentre esses 4 pedaços, apenas uma parte está pintada. E a gente chama essa imagem de 1/4, porque é um pedaço de 4 que está pintado. Então, 4 sempre é o meu todo, vai ficar no meu denominador. E a parte pintada fica no numerador. Isso aqui todo mundo sabe. Só que tem como a gente fazer isso aqui. Passada eu vacilei com isso daí, tia. É verdade. Só que isso aqui Porque você eu tem. Contava, a gente contava e os 3. E os 3 era só os 3. Eu não sabia que era pra contar todo. É pra contar todo? Eu tinha não sabia, porque era 1/4. Isso. Aí depois eu entendi que era muito fácil. Isso.
Agora, eu quero que vocês relacionem esse conhecimento que vocês já têm de frações com porcentagem, né? Eu queria saber quantos por cento representa essa parte pintada, né? Para eu 1%. saber, não, de jeito nenhum. Para eu saber quantos por cento isso aqui representa, eu tenho que lembrar que o meu todo, ele compreende 100%. Não é isso? Quando a gente trabalha com porcentagem, o todo representa 100%. Então, eu tenho aqui uma parte pintada, eu preciso saber quanto que isso aqui é em porcentagem. Se aqui o meu todo é 100, eu vou dividir por 4. É 25. Isso, 25. Aí é o todo 25. porque o todo é 100, e aí eu vou dividir por 4. Então, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho mais 25, aqui eu tenho mais 25, e aqui eu tenho mais 25. Se você somar, dá 100, ó. 25, 25, 50. 25, 25, 50. 50 mais 50, 100. Então, toda vez que você vir esse desenho aqui, ó, do 1/4, é a mesma coisa que se isso aqui fosse 25%, certo? Então, 1/4 é a mesma coisa que 25%, certo? Eu só soube dizer para que a senhora ensinou naquele dia. Isso. Pergunta, tia. Pode perguntar. Pode fazer? Ó, então, tipo assim, se tiver uma prova de matemática e tiver isso daí, a gente pode botar 25%? Pode, deve. E tem, viu? Fique atento. Tem, que a prova já foi elaborada. Agora, olha aqui como ficou diferente, ó. O meu todo continua sendo 100%. Só que agora eu tenho só 3 partes pintadas. Então, isso aqui em fração é a mesma coisa que 3/4. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que 3/4, esse desenho aqui. Porque o 4 representa todas as partes, né? Representa o todo da minha figura. E o 3 representa as partes consideradas, ou no caso, as partes pintadas. Se eu já sei que cada pedacinho desse representa 25%, quantos por cento eu tenho aqui pintado? 75. Isso, muito bem. Porque aqui é 25, aqui também é 25. 25, 25, 50, com mais 25, 75. Então, toda vez que você vir esse símbolo aqui, ó, 3/4, será a mesma coisa que 75%. E aqui, ó, a gente tem outra imagem, ó. Aqui é o meu todo, tá vendo? O meu todo, ele tá dividido em 2 pedaços, ou seja, o todo representa 100%. Ele vai ficar aqui embaixo, ó. Eu tenho 2 pedaços do meu todo, mas apenas uma parte foi considerada, né? Aqui, como vocês podem ver, só tenho 2 pedaços, mas imagine que ele esteja dividido em 4. Aqui eu teria 2 pedaços pintados, sendo que cada pedaço representaria 25%. Então, quantos por cento representa essa figura? 50% cada lado. Isso, exatamente. 50% é a metade. 50% é metade de 100, a metade do todo. Então, toda vez que você vira a figura 1/2, você também estará representando em 50%. É difícil entender isso aqui? Vocês compreenderam? Então, ó, o que a gente está pensando aqui? Eu vou falar mais uma vez aqui o conceito, tá bom? Para vocês armazenarem aí. Vocês enxergaram aqui um círculo e ele compreende o 100%. Está dividido em 2 pedaços, significa que é a metade. Metade de 100, 50%. Então, 1/2 é a mesma coisa que 50%. Aqui é o fichamento, a gente vai falar disso já já. Aqui, ó, 3/4. O meu todo compreende 100%. Mas cada pedaço desse representa 25%. Como eu tenho 3 pedaços pintados, então eu vou considerar isso aqui 75%. E aqui eu tenho o meu todo, né? Representado aqui em apenas um pedaço de 4. Então eu tenho 1/4. Toda vez que eu considerar apenas um pedaço de 4, eu vou ter 25%, certo? Então até aqui não é difícil, né? O que a gente vai fazer agora é considerar o exercício 13, né? Aqui da página 40, que é esse aqui, ó. Ó, esse exercício aqui. Aqui tá assim: escreva as frações destacadas
nas frases a seguir usando porcentagem, tá bom? Então aqui tá assim, ó, a 10ª parte dos alunos de uma escola usa óculos. Quando eu falo 10ª parte, eu tô falando de quantos por cento? 10%. Isso, exatamente. Se eu tô falando que é a 10ª parte, eu estou dividindo por 10. Então, 100 dividido por 10 é 10. Então, você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar que a gente está falando de 10%, tá? Se eu falo que a 4ª parte, ó, a 4ª parte dos livros é de poesia, a 4ª parte, eu já não posso tratar da mesma maneira que eu tratei a 10ª parte, tá? Porque aqui seria como se eu tivesse dividido o 100 por 10. Aqui eu tenho que dividir o 100 por 4. Quanto será que fica? Ó, se eu pego o 100, ó, eu pego o 100, aqui é 100%, e eu vou dividir por 4, quanto que é uma 4ª parte? Quanto? 25%? Isso! Muito bem. A 4ª parte é quando eu vou pegar o 100 e vou dividir por 4. Então, eu vou ter 25%. Muito bem. E aqui, ó. Aqui eu tenho uma metade. Aqui é fácil, hein, de cabeça. 50%. 50%. Isso, porque a metade de 100 é 50. Muito bem. Agora aqui, ó. Eu tenho 3 quartos. Ó. 3 quartos. Ó, 75%. 3. 75, acho. Isso mesmo. Cadê? Fechou? Tá ficando foi fera. Ô, estão ficando fera. Não disse que vocês iam ficar fera? É isso mesmo. 75%. Porque se uma 4ª parte é 25, e aqui eu tenho 3 quartas partes, né? Então eu vou ter 75. As pessoas Muito bem. Parabéns aí, viu? Vocês estão conseguindo armazenar aí as informações? eu tô Beleza. só um pouquinho que eu tô copiando. Não, eu espero. Não tem Eu quero um problema não. trabalho, tia. Eu tinha marcado um Claro, trabalho. claro, com certeza. Com certeza. Eu Depois preciso nós vamos testar. ver. Eu preciso testar se vocês realmente entenderam aí o que que é a 10ª parte, o que que é a 4ª parte, o que que é a metade, o que que é os 3 quartos, né? Eu preciso saber. Então isso aí tem sim, com certeza. Pronto. Patrícia, Oi. Felipe não tá entendendo e tem vergonha de perguntar. Senta aqui, Felipe. O que que você não entendeu, Felipe? Não é vergonha não, Felipe. Pior você ficar sem saber. Não sei não, viu? Ô, Não Felipe, chora, mas não pergunta nada. Felipe, ó, deixa eu te falar uma coisa. Vem aqui. Se você não perguntar, Vem, não tem vergonha não. Vem aqui, é pra você aprender. Venha. Que semana que vem é prova. Venha, senta aqui. Não, vem aqui, ela quer falar com você. Não tem nada não. Vem com o rosto, senta aqui. O tio vai ser só a próxima semana que é os trabalhos? oi? Não, eu disse que eu não tava. Eu não disse o que era. Eu não entendi o que você perguntou. Vai ser só a próxima semana os trabalhos? Não, meu amor, começa quinta-feira, viu? É. Porque eu ouvi a mãe do Felipe falando que vai ser na próxima semana. A prova de matemática vai ser na próxima semana. Então vai ter. Então vai ter trabalho e prova? É, você se lembra das últimas. Só um minutinho. Você se lembra das últimas avaliações? Você se lembra como foi? Lembra mesmo? Lembra? Porque na última avaliação você também fez prova escrita de português e matemática e de inglês, não foi?
Foi. Então, e teve seminários de todas as outras atividades, não foi? E você também teve que fazer produção textual no caderno de caligrafia, teve que fazer fichamento no caderno de caligrafia e teve que fazer religião na apostila de religião, não foi? Então, dessa vez é do mesmo jeito, entendeu? Ei, tia, nós vamos fazer essa piada de novo? Vai fazer o quê? Vai ter seminário de novo? Do mesmo jeito da última vez. Acho que vocês não assistiram o vídeo que eu mandei pra vocês, né? Você assistiu o vídeo que eu mandei pra você ontem? Não, né? Olha, não assisti porque eu passo o dia na casa da minha avó. Aí meu celular descarrega lá. Aí eu tenho que levar o carregador e fica lá descarregado. Entendi. O Felipe já tá pronto aí? O Felipe, você já tá pronto aí? Pronto. Tenta explicar pra mim o que você não compreendeu que eu posso te ajudar. Eu acho que você não entendeu como é que a gente chegou no cálculo olhando só uma figura, foi isso? Ó, esse rum não tá me convencendo. Esse rum aí não tá muito certo. Eu queria que você tentasse me explicar o que é que você não entendeu. Por quê? Porque vai chegar a prova e você não vai conseguir fazer. E aí não é vantajoso. E não é difícil entender isso aqui, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que todo inteiro, ele compreende 100%. Você entendeu isso aqui? Se eu pegar pra você e fazer assim, não vamos mais fazer com bolinha, não. Vamos tirar isso daqui. Ó, vou fazer aqui com quadradinho. E com quadradinho também dá certo. Ó, eu tenho aqui. Tivesse aqui. Ó, eu tenho aqui uma figura, né, que você tá vendo aqui, ó, certo? Quantas partes tem essa figura, Felipe? 4. Hã? Duas. Não. Peraí, deixa eu deixar a borda um pouco mais grossa para você poder ver melhor, então. Quantas partes eu tenho aqui nessa imagem, Felipe? Agora dá 4. 4 partes, certo? Ok. Essa figura aqui, ela é uma figura inteira. Você tá conseguindo entender isso? Eu tenho 4 partes, ó. Eu tenho 4 partes, mas ela é uma figura inteira. Tá certo? Toda figura inteira, ela vai ser configurada na sua cabeça, você vai entender como sendo 100%. Por que que a gente entende que é 100%? Porque eu quero que você entenda isso aqui, ó. Aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho mais 25, tá, ó. 25 mais 25 dá 50, com mais 25 dá 75, com mais 25 dá 100. Só que esses números, é lógico que eles não vão aparecer, né? Você não tá vendo esses números aí, tá? Você tem que saber na sua cabeça, mas você tem que entender que eles estão ali, tá? Mas é na sua cabeça, tá? Na sua cabeça. Então, aqui eu tenho uma figura que ela tem 4 pedaços e cada pedaço desse vai ser equivalente aí a 25%. Então, eu totalizo aqui 100%, tá? Agora, se eu fosse considerar somente um pedaço,
né? Se eu fosse considerar só um pedaço da minha figura, né? Eu tenho quantos aqui? Quantos por cento eu tenho aqui? Felipe? Eu não entendi. 25. Pronto. Se eu considerar duas partes aqui pintadas, eu vou ter quanto? 50. Fala pra ela, filho, não é Isso. pra mim, não. Se eu considerar três partes desse todo, eu vou ter quantos por cento? Pois fala. 75. E se eu tiver que considerar todas as partes do todo, eu vou ter quantas? Quantos por cento? Felipe, 50 mais 50 é quanto? Se eu considerar isso aqui tudo, eu vou ter quantos por cento? 100. Isso, muito bem. Então, a partir de agora você já sabe que cada parte de um todo, quando eu tenho um todo dividido em 4 pedaços, eu vou ter cada pedaço desse aqui referente a 25%, tá? Então agora você já sabe disso. Aqui, se eu fosse considerar só um pedaço, eu teria 1/4. Aqui eu teria 1/2. Aqui eu teria 3/4 e aqui eu teria 1/2. Então significa dizer que 1/2 é 100%, mais uma parte, onde eu dividi 4, fica 25%. Então 1/4 é igual a 25%, certo? 2/4 é igual a 50%. 3/4 é igual a 75%. E 4/4 ou inteiro é igual a 100%. Isso aqui você compreendeu? Beleza. Qual é mais a sua dúvida que você não entendeu? Mas segmento de reta é muito fácil. A gente não tá vendo segmento de reta ainda não. Mas é muito. Oxi. Deixa aqui sozinho, você sabe? Eu acho que você tá um pouco, assim, em dúvida em relação à questão das frações. O dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Tô certa? Pronto. Então, se você não entendeu isso aqui, a gente vai falar isso aqui agora. Ó. Todas as vezes que eu vou utilizar esse tipo de fração para fazer um cálculo, todas as vezes, sabe o que são todas as vezes? Todas as vezes. Eu vou colocar o 100 embaixo. Sempre eu vou colocar o 100 embaixo, sempre, tá? Nunca vou colocar o 100 em cima, nunca. Por quê? Porque eu quero calcular porcentagem. Então, eu tenho que colocar um número aqui em cima, aonde eu vou fazer o cálculo por 100, tá? Eu tenho que dividir sempre por 100, sempre tem que dividir por 100 e sempre tem que multiplicar pelo número que está em cima. Para isso, eu uso uma calculadora. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1.200, ó. 1.200 eu vou dividir por 100, certo? Se eu dividir por 100, eu tenho quanto, ó? Olha aqui na calculadora, deu quanto? Felipe? Presta atenção. Ó, presta Olha lá, atenção, vou falar calculadora. de novo, ó. Eu tô ensinando a você que você precisa, sempre que você for fazer esse tipo de cálculo aqui, ó, se necessário for você fazer esse cálculo, você precisa sempre colocar o 100 embaixo e a porcentagem que você quer descobrir em cima. Eu quero descobrir quanto que é 75% de 1.200. Então, eu coloco o 100 embaixo e o 75 em cima. É simples assim. Sempre o 100 vai ficar embaixo. Nunca o 100 fica em cima, nunca, tá? E sempre eu vou dividir por 100 e vou multiplicar pelo número que eu quero descobrir a porcentagem. Então, eu pego a calculadora e divido, ó. 1.200 eu vou dividir por esse número que está aqui embaixo, eu vou dividir pelo 100.
Que número que deu aqui na calculadora, Felipe? 12. E agora eu vou multiplicar pelo 75, ó. Vezes 75. Quanto que deu? 900. Então, eu já sei que 75% de 1.200 é igual a 900, certo? Agora, se eu tivesse que fazer esse cálculo mental, pensando em quanto seria 50%, você sabe que 50% é a metade de 100, não é isso? Pronto. Se 50% é a metade de 100, quanto que é a metade de 1.200? Eu tenho 1.200, eu vou dividir na metade. Quanto que dá? Ó, eu vou fazer esse cálculo com você de cabeça, ó. Esses dois zeros, eles vêm passear, certo? Ficou só 12, não é isso? Eu tirei o zero, mandei o zero passear. E no banheiro, lembra disso? Ficou só 12. 12 dividido por 2 é quanto? 12 bombons pra mim e pra você. Quantos bombons você vai ficar? Hum? Felipe? Peraí. Você faz 12 tracinhos no papel e divide. Um pra mim, um pra você, um pra mim, um pra você. Dá quanto? Deixa eu fazer aqui. E aí, Felipe, descobriu? Não, ainda não. Beber até uma aguinha, né, tia, pra refrescar. Hein? Oi? Beber até uma aguinha pra refrescar. É, sim. Ó, Felipe, olha aqui pra mim aqui na calculadora, ó. Presta atenção aqui, ó. Vou chorar, Felipe. Felipe, olha aqui, ó. Eu tenho 1.200, tá? Você já concordou comigo que 50 é a metade de 100. Então, eu vou pegar a calculadora e vou dividir, ó. 1.200, eu vou dividir por 2, porque eu sei que 100 dividido por 2 é 50. 50 é a metade. Toda vez que eu uso a palavra metade, eu tô me referindo a duas partes. Se eu compro uma pizza e eu divido na metade para mim e para você, eu vou ter 2 pedaços, certo? Então, eu vou pegar 1.200 e eu vou aqui, ó, dividir por 2. Ó, quanto ficou? Ficou sendo 600. Entendeu? Vou pegar, viu? Você entendeu isso? Esse é verdadeiro ou você tá falando só para agradar sua mãe?
Entendendo? Então você conseguiu entender? Aham. Então vamos ver se você entendeu mesmo. Eu vou colocar aqui 200. Vou diminuir o número para você calcular para mim, tá? Eu tenho aqui 200, certo? Eu quero saber qual que é a metade de 200. Você sabe calcular de cabeça? A metade de 200, porque você vai calcular aqui, ó, 50% de 200, certo? É 200 dividido por 100 e depois você vai multiplicar por 50. Então você pega a calculadora, ó, tá vendo? 200 dividido por 100, ó. 200 dividido por 100. Dá quanto, ó? Dá 2, certo? Agora você vai multiplicar por 50. 200 vezes 50 é igual a 100. Então, a metade de 200 é 100, certo? Pronto. Agora, nós vamos fazer com outro número. Agora, você que vai fazer sozinho. 50 agora, ó. Eu quero saber quanto que é 50%, ó. 50% de 50, tá? Quanto que é 50% de 50? Quanto que é a metade de 50? Qual é a metade de 50? Metade dos 50. Eu acho que é 30. Você acha que é 30? 25. Ah, bom. Então tá certo. Pronto. Então agora o que a gente tem que analisar? Qual é a imagem que a gente utiliza para dizer que é metade? Essa daqui, ó. Quer ver? Metade é isso aqui, ó. Certo? Então, quando eu falei para você que 50, eu tenho aqui o total de 50. Eu dividi em 2 pedaços, significa que aqui é 25 e aqui é 25. Certo? Isso você conseguiu compreender agora? Sim. Pronto. Então, agora nós vamos continuar para a gente ver se você tem mais alguma dúvida em algum exercício. Tá bom? Tá bom. Então, a gente tá aqui agora, ó. Quem chegou agora, ó, a gente já tá na página 40 no exercício 13. A gente tá indo agora pro exercício 14. Se por acaso você quiser conferir as atividades que já foram feitas, nós já estamos mandando para você no seu privado, tá bom? E daqui a pouco eu vou mandar todos esses vídeos lá no grupo para você poder consultar. Mas no seu privado você já está recebendo todos eles à medida que eu vou mandando, tá bom? Então eu vou mandar aqui os 4 primeiros vídeos lá no grupo e o último vídeo está carregando para você receber aí no seu privado, tá? Agora a gente vai fazer esse exercício aqui, ó. Tem uma loja que ela está com uma promoção de motocicletas, tá bom? E essa motocicleta, ela tem um preço. Ela custa R$ 7.500. Só que se a pessoa for pagar à vista, ela vai ter um desconto de 18%. Então, eu preciso saber quanto que é o desconto e preciso saber quanto que essa pessoa vai pagar à vista, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa primeiro calcular o valor do desconto, tá certo? Então, a gente vai calcular aqui, ó. O valor do meu desconto é 18%. Então, o quanto eu quero calcular sempre vai ficar em cima. E o 100 sempre vai ficar embaixo. O valor que eu quero descobrir o desconto é R$ 7.500. Certo? E aqui o valor eu vou descobrir já já. Tá? Então, é esse o cálculo que você precisa saber fazer. Eu preciso calcular 18% de R$ 7.500. Até aqui todo mundo entendeu o que a gente tem que fazer?
Você tem que saber que o 100 que está embaixo sempre vai ser o número pelo qual você vai dividir, tá? O 100 sempre vai ser o seu divisor, tá bom? E o 18 sempre vai ser o seu multiplicador. Então, se eu pegar aqui a calculadora, né? Eu vou pegar a calculadora aqui, vou fazer esse cálculo aqui. Eu vou pegar 7.500 e vou dividir por 100. Alguém sabe de cabeça quanto que dá? Quanto que dá 7.500 dividido por 100? Tá errado, viu? Olha. Alguém sabe? Ó, se eu escondo esse zero aqui, ó, ele foi no banheiro, 25. e eu escondo esse zero aqui, que ele foi no banheiro, quanto fica, Dá gente? 25? Quanto fica aqui? Dá 25? Olha Não, aqui. dá 50. Olha aqui. Vou mostrar de novo. Você tem dois números aqui, ó. Você tem o 7.500, ó. E você tem o 100. Você vai fazer esse cálculo aqui. Você quer fazer essa divisão, certo? Gente, para calcular de cabeça, você tem que pensar em facilitar o cálculo. Para 7.500 para dividir por 100, ó, aqui tem dois zeros e aqui também tem dois zeros, certo? Esse zero eu corto, esses zeros eu corto. Quanto que ficou 75 dividido por 100? Ficou quanto aqui? 75. Exatamente. Então, ó, olha aqui a calculadora, ó. 7.500 dividido por 100 vai ser igual a 75, certo? Então, eu já sei que aqui deu 75. 75 vezes 18. Ó, 75 vezes 18 vai dar 1.350. Esse é o meu desconto. Tá bom? Então, eu já sei que a moto custa 7.500. Já sei que 18% de 7.500 é 1.350. E agora eu tenho que saber quanto que eu vou pagar, né? Então eu faço 7.500 menos 1.350. Quem sabe quanto que dá? Meu amigo me ligou. 7.500 menos 350. Não. 7.500 menos 1.350. Ah, tá. R$ 6.150. Isso, muito bem. Vamos só fazer aqui o cálculo na calculadora para confirmar, mas tá certo, viu? Ó, 7.500 menos 1.350 vai ser igual a 6.150, certo? Então, significa que eu vou pagar 6.150. Você acha que foi barata essa moto? O desconto é bom, né? Então, ó, primeiro você vai calcular o valor do desconto, né? A gente calcula assim, ó. 18% de 7.500 vai ser igual a 18 sobre 100, né? 18 centésimos de 7.500. Você pega 7.500, divide pelo 100, que vai dar 75. E pega o 75 e multiplica pelo número que está em cima, que é o 18, que vai dar 1.350. Aí você faz a subtração. 7.500 menos 1.350, 6.150. E a resposta vai ser o quê? O preço da motocicleta vai ser 6.150. Certo? Ô, tia. Oi. Tia, Oi. você sabia que eu pago 200 por uma loja de moto? É? É. Ó, tudo que vocês precisam saber, não tem segredo nenhum. É bem simples. Duas regrinhas básicas, duas dicas básicas. Sempre. O 100 sempre vai ficar embaixo. Certo? Essa é a maior dica. Ó, eu quero descobrir quanto que é 18%, então o 18 fica em cima.
Quando você falar 18%, 18 por cima do 100, certo? Então, o 18 vai ficar sempre em cima do 100. Qualquer número que você for descobrir a porcentagem, sempre vai ficar em cima do 100. O 100 sempre fica embaixo. Segunda dica, sempre você vai pegar o número que você quer dividir, não, o número que você quer encontrar a porcentagem, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Sempre. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí você consegue encontrar o resultado. É simples. Se você guardar esses dois conceitos, você consegue fazer qualquer cálculo. Tá bom? Então, ó, mais uma vez, avisando aqui a vocês, dando essa dica, ó. O 100 sempre vai ficar embaixo e a porcentagem que você está querendo saber o valor sempre fica em cima. E depois você vai pegar o valor que você quer descobrir, a porcentagem, sempre divide pelo de baixo e sempre multiplica pelo de cima. Tá bom? Isso aí é a regra de ouro, né, da porcentagem. Não tem como você errar. Se você fizer desse jeito, você não erra nunca. Ô tia, nós vai ter. Calma aí. A gente vai ter outra página, 41. Não, meu amor. Quando a gente começou a aula de matemática, eu te disse que era só a página 40, lembra? Sim. Todo mundo já conseguiu registrar aí as respostas? Sim. Pronto. Se você já tiver respondido tudo, é necessário que você tire as fotos agora e mande pra mim, tá bom?